Jesus, para todos os meus amigos e amigas do Facebook, redes sociais. Gostaria de estar compartilhando algo com vocês, gostaria de pedir um pouco da sua atenção. Vou ler aqui um versículo bíblico, medite na letra nesse versículo. Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 3 em diante, do versículo 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Irmãos, essa aqui é uma palavra muito poderosa, a qual foi registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui a história ela vai nos dizer que em um horário específico, dois apóstolos chamados Pedro e chamado João, eles estão indo em direção ao templo. Mas todos os dias havia um homem coxo que era posto sobre aquela porta para pedir esmola. É importante observar que na época de Jesus, na época dos apóstolos, naquela época, o ato de se dar esmola era um ato comum entre os judeus. Entre os judeus havia-se essa prática, já havia concretizado essa prática de dar e receber esmola. Então uma pessoa que vivia pela prática de pedir esmola poderia até mesmo se manter e a manter quem o colocara naquela condição para pedir esmola. E todos quanto davam esmola, Jesus mesmo, quando ele está instruindo seus discípulos, ele diz sobre a esmola, ele diz: olha só, quando vocês forem dar esmola, não precisa você anunciar que você está dando esmola, tocar trombetas e tocar sino, não. Dá em oculto, porque o teu mestre, o teu Senhor que tudo vê, ele te recompensará. Então naquela época era muito comum dar esmola. E algo me chamou muita atenção, porque será que realmente o apóstolo Pedro e Tiago, talvez naquele momento, eles não poderiam tirar do seu bolso alguma moeda e dar alguma esmola para aquele mendigo? Mas com certeza ele poderia voltar na sua casa, preparar um alimento e trazer algo para aquele homem. Mas Pedro e João, eles olham para aquele homem e dizem assim: olha para nós. Porque todo mundo que está a pedir, geralmente quando vai pedir, está sempre de cabeça baixa. E João diz: olha para nós. Aquele homem olhou para eles, pensando em receber alguma coisa. E eles, fitando seus olhos naquele coxo, eles puderam visualizar. Olha só o que eles visualizaram. Visualize junto comigo. Eles visualizaram o seguinte, meus irmãos: que eles poderiam dar aquela esmola hoje, amanhã, depois da manhã, e manter aquele homem até mesmo por anos ou meses. Mas aquilo não ia mudar a vida deles. Então eles perceberam que melhor do que dar esmola, eu vou fornecer para esse homem o levanta e anda. Eu vou dar para esse homem, em nome de Jesus, a capacidade agora dele gerar o seu próprio recurso. Porque quando você está impossibilitado por alguma deficiência ou algo que aconteceu, você não pode gerar os seus próprios recursos. Isso te faz até mesmo ficar como este homem, como este coxo que estava sempre a pedir esmola. O projeto de Jesus para mim e para a tua vida não é dar esmola e nem receber esmola. Quando Jesus ele entra no tanque de Betesda, ele encontra ali junto à porta das ovelhas um homem que também era coxo e estava ali naquele estado há 38 anos. E ele vivia pela prática de mendigar. E se você for observar, Jesus, em todos os momentos na Bíblia, quando ele vai curar
ou quando alguém quer receber uma cura, Jesus ele pede um movimento de fé, ele pede uma reação de fé daquela pessoa a qual vai ser curada. Quer ver um exemplo? A filha de Jairo. Jairo ele teve que chegar diante de Jesus e ter uma demonstração de fé. Você quer ver outro exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada, mas ela precisou manifestar sua fé. E o cego de Jericó, Jesus passava pelo caminho, ele precisou gritar bem alto para que Jesus pudesse ouvir o seu clamor e pudesse o curar. Ele gritou tão alto que aquilo rompeu a multidão que andava junto com Jesus. Jesus pôde ouvir, foi até aquele homem e disse: "O que queres que eu te faça?" Ele: "Eu quero ver." Então veja. Você vai ver agora Jesus ele entrando no tanque de Betesda, vendo aquele homem naquele estado a mendigar. E Jesus não pede a ele uma manifestação de fé. Jesus diz assim para ele: "Quer ficar são?" Ele demonstra para Jesus que ele já não tinha mais fé. Ele demonstra para Jesus que ele estava conformado com aquela situação. Ele diz assim: "Senhor, eu não tenho homem nenhum." Ou seja, além dele estar conformado com aquela situação, ele ainda culpava o seu próximo. Ele dizia: "Que me lance no tanque quando as águas são movimentadas." Jesus olhou para aquele homem e disse assim: "Olha só, eu não quero saber se você manifestou fé, eu não quero saber de nada. Uma coisa eu sei: levanta, toma teu leito e anda, porque a partir de hoje você não vai mais pedir esmola, você tem capacidade de buscar o seu próprio recurso." E os discípulos que andaram com Jesus, eles visualizaram tudo isso, eles estavam com Jesus. Quando eles agora têm a oportunidade também de fazer o que Jesus fez, eles fitam seus olhos naquele homem e diz: "Não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda." Então, irmãos, grave isso na tábua do teu coração. Vamos fazer o levanta e anda. Sabe, é uma obra que o Senhor Jesus tem nos chamado. Nós daqui do projeto Edificando uma Igreja Missionária, junto com o Centro de Ressocialização Manaim, lá em Itaboraí, estamos em uma grande parceria para organizar alguns eventos naquele local. Eles já começaram a fazer o levanta e anda. Eu quero te dizer algo: o levanta e anda, ele muda a vida. O levanta e anda, ele muda a história. Sabe, você não precisa ter que ficar dando esmola para o teu irmão, não. Pega na mão dele, levanta ele do chão, ajuda ele a caminhar, a fortalecer os seus pés, e você vai ter um grande galardão que Deus ele vai te dar. A Bíblia fala, o próprio Jesus ele disse: "Olha só, quando você fizer, não precisa anunciar que está fazendo, que o seu mestre ele te recompensará em oculto." Então, meus irmãos, vamos fazer o levanta e anda. Nós estamos aqui também em busca de doações, né? Porque o levanta e anda já foi feito. Agora precisamos do ouro e da prata. É algo que eu quero te dizer. O ouro e a prata, ele vem em seguida do levanta e anda. Porque quando você tem capacidade de caminhar com as suas próprias pernas, você pode buscar os seus próprios recursos. Aquele homem, ele nunca mais pôde mendigar. Mesmo ele tendo sido conhecido como um mendigo, ele nunca mais pôde mendigar. Ninguém nunca mais deu esmola para ele, então ele teve que correr atrás do seu próprio recurso. Você está entendendo isso? Então vamos fazer o levanta e anda. Você vai ver que grande obra, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida através dessa obra maravilhosa. Envie para a gente, envie sua doação, envie roupas boas, envie alimentos não perecíveis. Também tem a campanha lá que estamos para comprar uma máquina de fazer chinelo, né? Que é para essa máquina também ser um meio de trazer recursos para dentro daquele local que hoje tem aproximadamente 30 pessoas, sabe? Pessoas que são recolhidas na rua como usuários de drogas, foram tirados do crack, até mesmo pessoas que não usam droga, como alguns moradores de rua, pessoas com deficiência física, são cuidados naquele local. Então, se você foi tocado por essas palavras, começa a compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, com todos os seus amigos. Vamos fazer o levanta e anda. Eu costumo dizer no nosso programa na rádio, até para vocês ouvir também, Rádio Primícias FM 96,1. Também funciona pela internet lá no site www.projetoedificandoumaigreja-missionaria.com. Também você pode baixar o nosso aplicativo lá no Play Store e rádios. Baixar o aplicativo, quando abrir ele, você pode colocar assim, ó, Projeto Edificando uma Igreja Missionária, e você vai ouvir a nossa rádio também através do aplicativo, compartilhar. Então começa a compartilhar, irmãos. Vamos fazer o levanta e anda. Deus ele colocou essa unção sobre a minha e sobre a tua vida. Você possa receber, ter uma boa noite de paz e salvação. Em nome de Jesus, amém.